Gente, bom dia. Vamos se achegar para a gente começar o debate. Como diz o Milhões, respeito a quem chegou mais ou menos no horário começando. Daqui a pouco as pessoas começam a chegar, né? Sábado de manhã, para quem já enfrentou essa semana, é um pouco dureza, mas vamos lá. A ideia é que a gente tem agora a mesa de abertura do encontro estadual, esse é o terceiro encontro estadual de lei da comunicação, que é uma etapa prévia do encontro nacional, que acontece no fim de semana que vem, de 26 a 28 em Brasília. Já fica o convite para vocês darem uma olhada lá no site do FNDC, da programação, e as inscrições ainda estão abertas, né? Então, formar a mesa aqui, a primeira chama a luta pelo direito à comunicação em tempos de resistência. Queria convidar o Rodrigo Marcelino, que é jornalista do Brasil de Fato, Miguel Rosário, do blog Cafezinho, a Gisele Martins, comunicadora popular, do Jornal Cidadão, maranhense, e Beth Costa, da FENAGE, vai ajudar a gente na mesa também. Podem sentar. Pessoal, vamos começar primeiro aqui com o Rodrigo. Bom dia a todos e todas. Eu sou o Rodrigo, eu sou jornalista, eu sou sociólogo, mas eu trabalho no Brasil de Fato. Só para fazer essa pontuação, eu queria saudar os companheiros e companheiras da mesa e todos aqueles e aquelas que nesse sábado de manhã, já nem está tão frio, né? Mas se dispuseram a estar aqui. Não estamos assim num número tão elevado de participantes, mas para dar uma levantada aí no moral, eu queria lembrar que nos anos 30, Ho Chi Minh e Giap começaram aquilo que seria o Exército Popular de Libertação do Povo do Vietnã, com cerca de 30, 40 pessoas, e foram exitosos em expulsar do território do povo livre do Vietnã duas das maiores potências colonialistas da história da humanidade. Então, é fundamental estarmos, não tanto em quantidade, mas com a qualidade necessária. Vamos caminhando. Bom, ao pensar o que eu poderia trazer hoje para colocar, a cabeça viajou bastante, tal, que não se esgotassem em atitudes assim que não dissessem algo de novo. Queria dizer que eu fui frustrado e acho que não vou trazer tantas coisas assim de nova. Vou tentar só pintar um quadro da conjuntura em que nós estamos desenvolvendo esse debate, a luta pelo direito à comunicação em termos de resistência democrática. Bom, a primeira coisa que eu acho que é necessário apontar, eu vou tentar correr com esse início para ficar dentro dos meus 15 minutos, é que o modo de produção capitalista, ele, refazendo, é intrinsecamente ligado à ordem burguesa, à indisposição de convivência com a democracia. Para tentar ser um pouco mais claro no que eu estou dizendo, se a gente observa a história de constituição do modo de produção capitalista, a gente percebe que ela está estruturada na expoliação dos povos, na exploração do trabalho, no reordenamento de formas de machismo e patriarcado, na escravidão, no racismo, ou seja, em múltiplas formas de exploração da humanidade. Os avanços democráticos que ocorrem no bojo das relações burguesas são produto de luta.
o direito à sindicalização, o direito à representação política, o direito ao voto, todas as conquistas econômicas, sociais, políticas, que nós vislumbramos nos últimos 200 anos de história da humanidade, são produto da benesse ou de um DNA democrático intrínseco a essa ordem. Eles têm a ver com luta de povo organizado. Aquelas sociedades, portanto, que lograram êxito em conquistar mais avanços são também as sociedades que não por um acaso foram as sociedades em que a luta foi conduzida de maneira mais organizada, politicamente coerente, luta conduzida de forma a encostar as elites de cada formação socio-histórica na parede e impor pautas democráticas, populares, progressistas às elites dominantes de cada país. No caso específico do Brasil, esse caráter intrinsecamente antidemocrático da ordem burguesa, ele é ainda adensado por problemas da nossa própria formação socio-histórica. A herança escravocrata, a Constituição do Brasil enquanto país de capitalismo independente, são todos fatores que limitam ainda mais a constituição o enraizamento de bases democráticas no território nacional. Aqui, nas palavras do Florestan Fernandes, a burguesia sempre buscou assegurar o exercício do poder através de uma perspectiva autocrática, sendo muito pouco permeável às demandas populares. E isso exatamente por se tratar de uma formação sócio-histórica, no caso da brasileira, de capitalismo independente, em que a burguesia nacional é uma sócia minoritária de um grande jogo global. Nesse caso específico, essa burguesia precisa explorar ainda mais, precisa oprimir ainda mais, precisa restringir ainda mais os direitos de um modo geral, inclusive aqueles que teoricamente são próprios da ordem burguesa, como o direito à comunicação, como forma não só de aumentar a exploração e repartir o produto da exploração com a sócia majoritária desse negócio, com as elites imperialistas internacionais, mas também como forma de vedar o acesso dos grupos subalternos da classe trabalhadora, enfim, a determinadas conquistas. Talvez o período que a gente tenha vivenciado, dois períodos são importantes da nossa história, em que setores populares tentam se organizar com diferentes composições sociais aí. Na nossa história a gente pode observar entre os anos 20, uma ascensão muito grande de lutas que tentaram encostar o status quo na parede e pautar demandas populares. Os anos 60 e, por último, talvez o momento que isso tenha sido mais massivo com a reascensão do movimento operário já ao final da ditadura, a luta pela redemocratização, pelas diretas já, processo que culminou com as conquistas da Constituição Federal de 1988, mas que, mais uma vez, a gente pode destacar, ainda que sejam lutas massivas, mas um grande êxito das elites nacionais no sentido de restringir avanços. Veja, a Constituição Federal de 88 marca um salto muito importante nas relações políticas e sociais de conquistas da classe trabalhadora brasileira. Mas ainda assim, no desmonte da ditadura e na formação do chamado Centrão, as elites conseguiram, me falta a palavra agora, mas colocar obstáculos a avanços mais significativos. E eu acho que no plano da comunicação isso é patente, A despeito da Constituição Federal apontar claramente que os meios de comunicação não podem ser direta, não podem ser direta e indiretamente objeto de monopólio e oligopólio, não é isso que nós verificamos na nossa realidade. Bom, feito esse preâmbulo, eu acho que o passo seguinte é a gente se colocar, se transportar para o tempo histórico presente. O modelo atual do desenvolvimento do capitalismo, a estrutura que gere o conjunto das relações, o que nós se convencionou chamar
de neoliberalismo, que o Fernando Henrique chamava a época de neolobo, né? Não vive sem um aumento brutal da exploração e da expoliação dos povos e da classe trabalhadora, ou pela ordem da classe trabalhadora e dos povos de um modo geral. Vejam, só para vocês terem noção, em 1988, o PIB mundial gerava em torno de 10 trilhões de dólares. O valor dos ativos financeiros circulando nos mercados gerava em torno de 12 trilhões. Nós estamos falando de um gap, de uma diferença de 2 trilhões de dólares de riqueza fictícia, de riqueza que é byte, é dado no computador circulando pelo mundo diariamente. Essa riqueza, não obstante seja fictícia, ela está ancorada na produção de riqueza real na sociedade. Só a título de comparação, em 2008, às vésperas da crise que estoura com a quebra do mercado subprime norte-americano, o PIB mundial estava calculado em algo em torno, isso são projeções assim bem tímidas, tá? As mais conservadoras apontam para esses números. Em 2008, 60 trilhões de dólares de PIB e 166 trilhões de dólares de riqueza fictícia. Ou seja, nós estamos falando de 100 trilhões de dólares de riqueza que existe enquanto dados de computador que circula mundialmente nos bancos, mas que precisa estar ancorada em duas coisas centralmente. Daí você pode entender o nexo com a democracia que eu estou querendo fazer. No aumento brutal de todas as formas de exploração da classe trabalhadora. Isso aqui, por exemplo, eu li um dado há algum tempo atrás, publicado na Carta Capital, né, de uma pesquisa feita na Inglaterra. Aplicativos de celular, comunicação via smartphone diminuíram em quase 1/3 o número de horas de descanso semanal remunerado na Inglaterra. E isso é forma de exploração e de extração de sobretrabalho, né? Quem aqui não está respondendo ao e-mail final de semana, quem aqui não olha uma tabela, quem aqui não faz um relatório, quem aqui não é cobrado por produção no seu momento de descanso, de lazer, de relaxamento, de família, de cultura, enfim. Todas as formas de exploração precisam ser ampliadas, de organização do trabalho, de terceirização, de precarização, de novas formas de exploração, por exemplo, de trabalho escravo, que são descobertas todos os dias em todos os cantos do mundo, né? Aqui do lado, em São Paulo, no Rio de Janeiro, bolivianos, peruanos trabalhando de maneira escrava para grandes redes de lojas, não é só no Pará, não é só em Tocantins, não é só no Mato Grosso, em Cacoari, são em grandes redes de lojas modernas, capitalistas, né? Essas formas são reatualizadas e integradas à lógica de produção capitalista. Então essa é uma das formas que essa riqueza fictícia precisa ampliar para se manter minimamente estável, porque senão acontece o que aconteceu em 2008, se ela não estiver ancorada nessas formas de exploração, e somem em 3 meses 53 trilhões de dólares de riqueza fictícia do mercado. Isso precisa estar ancorado, então, na ampliação da exploração do trabalho. E a outra forma, que é muito atual e é o que está em disputa hoje no Brasil centralmente, é um dos centros do golpe que foi dado no passado, é a punção de riqueza social apropriada pelo Estado. O Estado centraliza a riqueza social na forma de tributos, organiza isso na forma de um fundo público e executa isso na forma de um orçamento público. Se nós olharmos para o orçamento público brasileiro, cerca de 43% dele é destinado à remuneração de juros e serviços da dívida pública. É isso que alimenta também essa ciranda financeira. É isso que alimenta a banca especulativa. Vejam, para assegurar isso, não só você precisa aumentar todas as formas, só a título de exemplo, se você somar saúde e educação, os gastos, quanto 43% do orçamento público, em valores nominais pelo menos, tem os descontinhos aí que os especialistas fazem, isso baixa para 30 e pouco, mas de qualquer forma, eu estou falando do ano passado, eu nem chequei o orçamento desse ano, mas de qualquer forma, a título de comparação, 40 e poucos por cento para juros e serviços da dívida pública e nem 10% para saúde e educação. Isso tem consequências concretas na vida da população brasileira. Isso tem consequências concretas na vida de quem mora na Maré, na vida de quem mora no Flamengo, enfim, no conjunto da vida do povo brasileiro. Você só sustenta isso de duas formas. Um aumento brutal de todas as formas de
opressão e repressão. Vejam, não é à toa que nós vivemos um momento de guerras de expoliação, de guerras de neocolonialismo sendo levada pelo Império Norte-Americano aos 4 cantos do globo. Mas você não sustenta isso também sem o aumento da violência policial direta, né, da repressão e do encarceramento em verdadeiros bantustões da população negra, pobre, favelada e moradora de periferia. Por um lado, então, isso está diretamente, o aumento da repressão é a forma portuguesa de lidar com a ampliação das contradições inerentes a esse contexto de aumento da exploração e da opressão. Faltam 2 minutos, eu vou acelerar. Por outro lado, é óbvio, nenhuma forma de dominação se sustenta simplesmente pela opressão e pela coerção, senão também pelas formas de convencimento. Você precisa gerar adesão minimamente voluntária a esse projeto particular de sociedade, que não representa o todo, mas precisa parecer representar o todo. E é nesse contexto que se encaixa a oligopolização cada vez mais forte, e não é só no Brasil, mas no mundo, do controle dos meios de comunicação. A comunicação não pode ser um instrumento plural, não pode ser um direito, não pode ser um instrumento de troca, não pode ser um instrumento de pluralidade, não pode ser. Não pode ser, porque senão esse projeto social vai precisar se assentar única e exclusivamente pela repressão. E se ele se assenta única e exclusivamente pela repressão, fica muito claro quem está do lado de cá e quem está do lado de lá. Para caminhar para o final, 11 famílias controlam os grandes meios de comunicação no Brasil. Mais diretamente, 6 famílias, são dados do próprio site da FNDC, né? Não estou trazendo nada de novo. 6 famílias controlam 70% ou mais de tudo que é produzido e veiculado nos grandes meios de comunicação. O papel da mídia no golpe levado a cabo ano passado é notório. Acho que eu não preciso nem, já que o público é esse, né, me aprofundar nessa questão. É inegável que dos diversos interesses em curso no momento em que o golpe de 2016 é dado, a força aglutinadora, tem vários sujeitos, né? O judiciário desempenhou um papel, o rentismo, os setores capitalistas, rentistas e parasitários desempenharam um papel, setores produtivos da burguesia também, do agronegócio, desempenharam um papel, mas o polo aglutinador disso é óbvio, foram os grandes meios de comunicação e a Rede Globo, é muito bom nominar diretamente, né? A Rede Globo de televisão ocupou um papel fundamental. Milton Friedman, um dos pais do neoliberalismo, dizia a seus alunos: é muito importante que a gente faça o que a gente está fazendo, que a gente continue estudando, que a gente continue propagandeando as nossas teses, o nosso projeto de sociedade, porque hoje ele é aparentemente inviável, mas vai chegar um momento, vão chegar as condições políticas e econômicas de crise, por meio das quais aquilo que é aparentemente inviável vai se tornar politicamente inevitável. A Rede Globo vem minando as bases do sistema político, do sistema democrático, da tímida democracia brasileira construída a custo de sangue de muitos companheiros e companheiras, de suor e de luta, vem minando claramente de 2012 para cá. A crise que se desencadeou, a crise econômica, que se eleva ao patamar de crise política, constituiu uma condição no solo fértil concreto para se levar a cabo aquilo que muitos de nós, Chico Buarque, em abril, 31 de março do ano passado, na Carioca, dizia perante uma plateia de 40 mil pessoas: não, de novo não vai ter golpe. Acho que muitos de nós acreditavam que não ia ter golpe, era impossível nesse momento, nessa latitude e longitude que estamos, vivenciarmos uma situação semelhante. E houve, né? O que parecia politicamente inviável se tornou politicamente inevitável. Só para lançar e terminar com isso, alguns desafios que eu acho que estão postos para nós nessa conjuntura. Acho que o inimigo está muito claro, né? A luta pela democratização, pelo direito à comunicação, ela não é por si só, assim como a reforma agrária, não é um direito, ou não é uma luta revolucionária, mas ela adquire um caráter extremamente radicalizado
no atual contexto das relações sociais brasileiras. Isso porque, nesse contexto capitalista, neoliberal, de capitalismo neoliberal dependente, a luta por direitos, por democracia, a luta pela comunicação é uma luta incompatível com o patamar de ordem, de reprodução da ordem burguesa. Nesse contexto, para terminar, eu acho que tem alguns desafios muito claros para nós. Veja, é claro que toda reflexão e toda luta que se desenvolve aqui dentro é extremamente importante. Aqui dentro, eu digo do FNDC, enfim, das organizações que o compõem, ou a compõem, já que é o fórum, né? Então, o compõem. Mas essa luta precisa atravessar outros espaços da sociedade. Seja na Frente Brasil Popular, seja na Frente Povo Sem Medo, seja na Frente de Esquerda Socialista, seja nos espaços que forem, no MUSP, que estão capitaneando luta social concreta. Essa luta que está aqui precisa ser levada e ocupada esse espaço. Não basta dizer 20 benditos de meu pai, né? Vem para cá, vem conhecer as nossas teses, vem conhecer o que a gente está defendendo, vem conhecer o que a gente está refletindo. A gente precisa levar a luta pela democratização, pelo direito à comunicação, para impregnar esses outros espaços de luta. Esse é um ponto. Falando do ponto de vista da experiência do Brasil de fato, uma das dificuldades muito grandes que eu acho que a gente só vai solucionar conjuntamente é o financiamento das mídias alternativas. Não vai vir verba da SECOM durante um bom tempo no próximo período. Não vai. Não sei se nunca mais, Gisele. Nunca mais é muito tempo em termos de história, mas no próximo período não dá para vislumbrar que a gente vai lutar pela democratização do orçamento público para a comunicação. E todo mundo viu assim que foi consumado o golpe, o que o Temer fez com a verba da SECOM, né? Então a gente precisa pensar formas integradas e consorciadas de financiamento da mídia alternativa, de troca mesmo e de parceria. Parceria no financiamento, que para nós do Brasil de fato hoje tem sido a grande dificuldade. Nós surgimos lá no Fórum Social Mundial de 2002, tivemos uma primeira experiência que durou 10 anos no Jornal Nacional, que foi muito voltado para o público de esquerda. Isso reapareceu, né, ainda com o nosso modelo nacional, na forma de tabloide, voltado para a distribuição gratuita em pontos de grande circulação de povo. Portanto, numa perspectiva não voltada para setores organizados de esquerda, já convencidos, mas para disputar a consciência real do povão em 2013. De lá para cá, temos experiência consolidada em 5 estados, Rio de Janeiro, primeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Pernambuco. Estamos aí batalhando, já temos algumas edições zero, no Ceará, Bahia, Brasília e Rio Grande do Sul. Essas experiências têm encontrado dificuldade muito grande de financiamento, mas eu acho que a gente ainda não tem sido exitoso no compartilhamento integrado de conteúdo. A gente precisa trocar, com as experiências de mídia comunitária, de outras experiências de mídia alternativa, com os blogueiros, com os meninos do Mídia Ninja, enfim, com a TVT, com outras experiências bem-sucedidas de comunicação. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar listando uma série de desafios muito grandes e eu acho que a gente pode deixá-los para o momento do debate. Só um último ponto. No dia 12 de junho, a Frente Brasil Popular vai lançar o seu programa, o seu plano emergencial para o Brasil. Veja, poucas gerações são brindadas com essa oportunidade. A nossa geração, desculpem, aí o péssimo português está sendo, tá? Brindada com uma oportunidade. O fim do último ciclo político nos coloca a necessidade e a oportunidade de discutirmos projeto de Brasil. A Frente Brasil Popular está lançando a sua proposta para o debate no conjunto da esquerda e no conjunto, acho que mais da esquerda, dos segmentos democráticos e progressistas brasileiros. Isso se chama, para nós, da Frente Brasil Popular, Plano Emergencial para o Brasil. Dividido em 10 itens, subdivididos em 4 subitens, e esse plano aponta no seu item 4, que a luta pela democratização dos meios de comunicação está no centro pela democratização do Estado brasileiro. Isso não pode ficar aqui. A nossa tarefa, no caso da Frente Brasil Popular, e puxando, portanto, para o debate da comunicação, no próximo período vai ser a popularização desse documento, a discussão em local de moradia, em local de trabalho, em local de estudo,
e, portanto, nós estamos encampando no próximo período, também como um dos pontos centrais pela democratização do Estado brasileiro, a luta pela democratização, a luta pelo direito aos meios de comunicação. Desculpa ter me estendido aí quase 10 minutos, eu acho. Obrigado, Rodrigo. Próximo agora, Miguel. Bom dia, parabéns aí a todos que tiveram energia de vir no sábado de manhã. Hoje eu acordei com gritos na rua, foi um episódio interessante. Pareceu uma multidão gritando, aí eu acordei, saí da cama, fui até a varanda, mas não era multidão, era um cara só, mas o cara tinha uma voz tão forte, gritava com tanta paixão, que parecia que era uma multidão, e tinha uns gritos também repetindo, o cara que passava na rua gritando, fora Temer, fora Temer. Hoje no Leme, e eu acordei, e foi, logo depois também teve um tiroteio lá na Manda Babilônia, então hoje o dia começou assim quente já, eu quase como um clima revolucionário, inclusive de tiros, e a gente está vivendo um momento assim muito dramático na história do Brasil. O Rio de Janeiro vive esse momento de forma mais radicalizada, porque saiu uma pesquisa recente mostrando que a maior parte do desemprego no Brasil está sendo criado aqui, porque é aqui que a gente concentrava muita indústria ligada ao setor de petróleo, por esse processo de instabilidade